Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Meu nome é Ângela Natel, eu sou teóloga, professora, tradutora e linguista, né? Eu tenho formação, eu sou professora, eu tenho formação desde a época do magistério, então eu leciono desde os 15 anos de idade. Eu fiz letras português e inglês, foi a minha primeira formação, licenciatura dupla, e depois eu fui missionária em Moçambique, quando eu acreditava que esse trabalho missionário era alguma coisa que preste. E daí eu trabalhei lá 4 anos, e tanto em tradução da Bíblia quanto com formação teológica, né? Porque eu tinha feito seminário, eu fiz um seminário teológico. Depois que eu voltei da África, eu fiz a faculdade teológica aqui em Curitiba mesmo, né? Daí eu fiz o bacharelado e já emendei com mestrado, só que eu fiz o bacharelado numa faculdade menonita, porque eu era de igreja menonita, e depois eu fiz o mestrado na PUC do Paraná, onde atualmente eu sou doutoranda em teologia, na área de pesquisa de exegese e interpretação, exegese hermenêutica, né, do texto bíblico, e na área de teologia bíblica mesmo. No mestrado, minha pesquisa já foi na área de teologia e sociedade, fazendo uma intersecção com ciência da religião, que eu fiz uma pesquisa sobre a religiosidade dos jovens universitários. Então, eu abordei muito antropologia da religião, teologia da cultura, com Tillich, né? E até acabei publicando minha dissertação de mestrado, né? Um livro chamado A Fonte da Juventude. Se encontra na internet, aí no site da editora Apris, para adquirir. Também lecionei em várias faculdades e publiquei um outro livro chamado Teologia da Reforma, pela editora Intersaberes, que é um livro-texto de uma disciplina da Uninter, do bacharelado em teologia interconfessional deles, né, que é uma disciplina optativa no curso de teologia, que é a Teologia da Reforma. Daí eles adotaram o meu livro para a disciplina, né? Então, eu acabo trabalhando nessa frente de história da igreja, mais na linha da pesquisa sobre os anabatistas, sobre a reforma radical, sobre a característica anarquista da reforma radical do grupo dos anabatistas. Inclusive, vai sair um livro se não me engano, é a de São Paulo, a Metodista de São Paulo, que me convidaram para fazer um capítulo de um livro que vai sair sobre reforma nos Países Baixos, e eu escrevi um capítulo sobre anabatismos e minonismos, né, que vai sair dentro desse livro. Mas a minha pesquisa é mais na área de Bíblia mesmo, né, que eu vou falar sobre a censura das traduções, na tradução da Bíblia e no próprio texto original, quer dizer, na língua original, a respeito do sagrado feminino. Então, o silenciamento do sagrado feminino na Bíblia, né? Tanto na elaboração e redação do texto bíblico, quanto nas suas traduções. Então, é algo que a gente precisa começar a ter um pouco de atenção, né, a respeito, que a gente tem um texto que tem uma história, o próprio texto tem uma história, e a gente não pode ser inconsequente de usar esse texto sem levar em consideração a sua elaboração, seu processo de elaboração, né? Então, isso tem me ajudado muito no meu Ministério de Reparação, né? De reparar as asneiras e os falsos ensinos que eu já fiz na minha vida toda. Eu comecei eu pensei em fazer um apanhado, principalmente na questão de usar a Bíblia. Vocês têm Bíblia aí na mão, né? Que daí a gente pode acessar um texto ou outro para confirmar algumas traduções. Acho que é importante qualquer tradução aí, se você tiver mais de uma, até é legal para comparar, porque
gente tem um texto. A questão do texto bíblico, eu acho que é importante a gente começar por aí. Eu parto do princípio, eu parto da hermenêutica feminista da suspeita. E isso é fundamental nesse trabalho decolonial a respeito da Bíblia, uma leitura decolonial da Bíblia. Por que não descolonial? Porque você não tem como desfazer a colonização do texto, ou da história, ou da narrativa, né? Você não tem como voltar no passado e desfazer o negócio. Como nós falamos de conhecimento, de elaboração de conhecimento, elaboração de referencial, de referência na construção do conhecimento, nós falamos de decolonização, que é uma reelaboração a partir de outra referência. Então, a gente não vai olhar o texto bíblico a partir de uma referência de que ele palavra de Deus. Por que isso é importante quando a gente fala da divindade feminina chamada Asherá? Porque nesse texto, o Antigo Testamento, que é chamado de Bíblia Hebraica, foi escrito boa parte em hebraico, trechos em aramaico, e esse texto, só para vocês terem uma ideia, nesse texto existem 40 referências explícitas ao nome Asherá, que é o nome de uma divindade feminina. Tem 40 referências ao nome Asherá no Antigo Testamento. Quando você lê a Bíblia, você encontra um ou outro. Se você encontrou, já é um milagre. Porque tem traduções que não traduzem, que não mostram que está ali o nome dela. Muitas vezes você vai encontrar a tradução post-ídolo, sendo que na língua original ali é o nome Asherá. Ou você vai encontrar uma tradução que seja lugar alto, ou árvore sagrada. Mas na língua original está ali o nome da deusa, Asherá. Na NVI, na nova versão internacional, geralmente está posse-ídolo. E é muito comum que os tradutores censurem, apaguem o nome da deusa no texto. E existe um silenciamento do sagrado feminino. E aí, um livro só sobre Asherá, e no nosso capítulo nós varremos todas as ocorrências e como foi traduzido nas principais traduções em português, como foi traduzido na Septuaginta. A Septuaginta é a primeira tradução grega do Antigo Testamento, como foi traduzido pela Vulgata, tradução latina, e nas principais traduções em português, que nem a Bíblia de Jerusalém, a Nova Bíblia Pastoral, tem a NVI, a revista atualizada, a revista, né? E essas aí que o povo gosta de usar. Mas assim, nessas traduções aí o que a gente fez? Nesse capítulo a gente vai varrer, mas não somente o nome da deusa, mas também, só para vocês terem uma ideia, uma desmoralização dos sacerdotes e sacerdotisas da deusa. Uma outra ideia para vocês terem é que existe uma palavra para prostituição, prostituta no hebraico, que é zoná. Zoná é o comércio sexual, ok? Então você tem, por exemplo, Raabe era uma zoná. Ela era uma prostituta, ela comercializava, mas também, no caso, ainda há controvérsias de que isso pudesse ter um sentido mais amplo. Né? Por exemplo, ela era dona de um estabelecimento, então ainda há muita controvérsia e discussão sobre zonar ser restrito à questão do comércio sexual. Agora, muitos dos textos que nas nossas Bíblias aparece prostituta, ali na língua original não é zonar, é que deixar. E só para vocês terem uma ideia, não é tão complicado assim. Na igreja, o povo gosta de cantar e às vezes canta a palavra kadosh, que é santo.
Vocês já ouviram falar, né, dessa palavra, kadosh, porque os crentes gostam dessa palavra. Então, a palavra santo é kadosh, né? E é muito interessante porque é aquela questão da conveniência, né? Os crentes só usam o que é conveniente. Porque se você olhar, não é difícil, porque hoje nós temos à disposição da gente, na sociedade bíblica, o interlinear hebraico-português. Então, você tem como comparar onde tem uma palavra ou outra, né? Então, a Sociedade Bíblica lançou são 4 volumes do Antigo Testamento inteiro. Né? Então, hoje nós temos o interlinear hebraico-português completo, em 4 volumes. Né, o 4º volume foi lançado ano passado. Então, agora a gente tem isso e tem como conferir o que está lá. Só que, qual que é o problema? Que deixar é a mesma raiz de kadosh. Veja que tem os mesmos sons. Porque no hebraico você não conta vogais para a raiz da palavra, você só conta as consoantes. Então veja, kadosh, kedeshá. Veja que são as mesmas consoantes. Então, é a mesma raiz. Então não pode ser traduzido como prostituta. A raiz é de santo, de sagrado. Então, kedeshá seria sagrada, consagrada, ou mulher sagrada. E kadesh, homem sagrado, porque é a mesma raiz de kadosh, de santo. Só para, né? Essa é a lógica, né? Quem quiser aula de hebraico, depois a gente combina. Mas assim, por que você está falando isso? Porque você tem, por exemplo, a história de Tamar e Judá em Gênesis 38, em que a princípio ela é chamada de Zoná no começo da história, só que na maior parte da narrativa em Gênesis 38, a partir do momento que Jacó vai lá, encontra ela, Judá, né, encontra ela, você sabe a história, né, de Gênesis 38, Judá vai lá, perde os filhos, aquelas coisas aradas. Depois eu posso passar um estudo sobre isso. Mas a questão é que na maior parte da narrativa ela é chamada de Kedeshá. Ela tinha o rosto coberto, né? Ela era uma sacerdotisa. E aí, quando você tem proibições à prostituição, você vai ver o texto no hebraico, tá lá Kedeshá, ou seja, a ordem é para se eliminar os cultos da fertilidade, não a questão do comércio sexual. E isso tem toda uma dimensão, porque aí nós voltamos na questão da elaboração do texto bíblico, porque historicamente os primeiros registros de texto escrito, literário, texto, né? Não um registro de número ou de nome de coisa, né? Não só esses registros curtos, mas escrita literária mesmo, só a partir do século 8 a.C., que se encontra mais os registros literários. Antes disso, você não tem como afirmar que a Bíblia foi escrita, que algum trecho da Bíblia foi escrito. Então, isso significa o quê? Que Moisés não escreveu nada do que está ali na Bíblia, né? Você já elimina Moisés, você já elimina, né? Porque todas as narrativas anteriores ao século 8 antes de Cristo, elas foram juntadas como memórias, né? Elas foram elaboradas posteriormente. Só para vocês terem uma ideia, o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram as últimas coisas a serem terminadas. O Pentateuco foi terminado, a sua redação foi terminada no ano 200 a.C., em torno do ano 200. Foi uma das últimas redações do Antigo Testamento, foi o Pentateuco. E isso significa que tudo que está lá passou pela lente da elite sacerdotal judaíta do pós-exílio, que tem interesses sociopolítico, econômico, ideológicos. Então, quando você tem uma redação feita por um grupo extremamente xenofóbico, misógino,
patriarcal e com interesses econômicos e políticos bem específicos, você precisa partir de um outro referencial para ler um texto bíblico. Você precisa começar a comparar os textos. Por exemplo, essa semana eu, numa live, até falei uma coisa bem rápida, que se você ler os livros de Samuel e de Crônicas e comparar quando tem a mesma narrativa nas duas, você vai ver que existem discrepâncias enormes, como o caso de quando Davi mandou fazer um recenseamento, que em Crônicas você vai ter que foi o Satã que mandou ele fazer, que incitou ele a fazer, e em Samuel diz que foi Javé que fez ele fazer. Aí você decide entre Javé e Satã, né? Por que na narrativa de Samuel foi um e na narrativa de Crônicas foi outro? A narrativa de Crônicas é a narrativa oficial da monarquia. Então é como você quer que as coisas fiquem registradas oficialmente. Então, daí é por isso que eu nem discuto com aquele povo o povo ateu, né, que diz que não, olha as discrepâncias da Bíblia. Não, eles têm razão, porque é uma escrita ideológica, é uma escrita extremamente condicionada e conveniente para um grupo, né? Então, veja, eu só joguei algumas coisas para pirar a cabeça de vocês para o começo mesmo, para a gente já não ter dificuldade quando for olhar o texto e descobrir as discrepâncias, tá? Então, o que acontece? Vamos pensar as religiões mais antigas, as mais chamadas primitivas por serem primeiras, né? As de que tem os primeiros registros, né? Só para vocês saberem, na ciência da religião, os primeiros registros religiosos são de funerais, ritos fúnebres, né? De qualquer coisa que tenha relação com ritual religioso, os ritos fúnebres são os registros mais antigos. A questão é que nessas religiões mais primitivas, dos primeiros registros encontrados, a gente vai ver uma proeminência muito grande das divindades femininas. E isso não significa necessariamente que as sociedades eram matriarcais. Muitas vezes eram sociedades patriarcais em que as divindades femininas tinham suas funções. Por quê? Porque na antiguidade as divindades agiam de uma certa funcionalidade. Era a questão do utilitarismo, né? Uma regra utilitarista na sociedade. Tanto é que nos panteões antigos você tem uma divindade específica para cada necessidade social ou humana, né? El, né? Ele é o nome do Deus supremo do panteão cananeu. Baal era filho de El. Baal era o deus da tempestade, das chuvas, dos ciclos responsáveis por abençoar a terra para a colheita. Baal tem muitas características semelhantes ao Thor, por exemplo, ou a Xangô, na cosmovisão iorubá. Né? Então, Thor, Xangô e Baal, eles têm muitas semelhanças entre eles. E são figuras mitológicas dentro dos panteões de suas culturas. Né? Aí você tem a Xerá, que era esposa de El, e ela era responsável, a princípio, pela fertilidade dos animais. E era sempre representada como uma árvore. Uma árvore, depois o símbolo dela se tornou uma árvore estilizada, os lugares altos, as árvores sagradas, tanto que você vai ver, por exemplo, Jacó fazendo um ritual no carvalho de Siquém, e aí você vai começar a se ligar quando as árvores são mencionadas. Ou Débora profetizando debaixo de uma árvore. Aí por que a árvore está sendo mencionada? Aí você tem ali referência indireta a Deus. Porque as árvores eram as representações de Axerá. Ou, por exemplo, Axerá também era representada por colunas ou pedras levantadas.
uma imagem aqui do Santo dos Santos, no templo de Arad. E essa imagem é uma escavação arqueológica e que tem a representação tanto de Javé quanto de Asherá. Eu não sei se vocês o conseguem ver. A pedra maior representa Javé e a pedra menor, Asherá. Esse é o Santo dos Santos no templo de Arad. Esse é um só dos milhares, tem inúmeros exemplos de representações da deusa junto com Javé, inscrições de Javé e a sua Asherá, que você seja abençoado por Javé e sua Asherá, sempre a Asherá sendo associada como consorte ou esposa de uma divindade principal. A divindade principal masculina muda, pode ser El ou pode ser Javé, mas a Asherá sempre é a esposa dele. Por quê? Porque Javé, ele acabou assumindo as características de El, que é o pai do panteão cananeu. Como que isso aconteceu? Então você tem as antigas religiões cananeias, da Mesopotâmia em geral também, né? Não só da região que a gente considera Canaã, mas lá da região da Babilônia, né? Da antiga Babilônia, onde tem o rio Eufrates, o Tigre, né? Vocês lembram aquele mapinha básico que às vezes a gente tem na Bíblia, do Antigo Testamento? E que naquela região as religiões eram politeístas. Então, o que é politeísmo? É a crença na existência de inúmeras divindades e o culto a mais de uma divindade. Isso é politeísmo. O que aconteceu é que em algum momento da história, aquilo que eram considerados, que foi considerado Israel, as tribos, né, de Israel, esse povo, ele era um povo cananeu, originalmente cananeu. Você tem o mito de Abraão saindo lá de Ur dos Caldeus e vindo para a terra que uma divindade falou para ele. Mas vamos abrir, eu quero mostrar um texto. Vamos abrir lá em Êxodo 6. Eu acho que é 6, deixa eu ver, Êxodo. Acho que esse texto é importante para a gente começar os negócios. 6:3. Então, aí você já tem vários problemas de tradução, né? Mas tudo bem. Quando a pessoa não tem certeza, é melhor fazer isso que o pessoal da Jerusalém fez, de não traduzir, botar El Shaddai mesmo. Por quê? Porque El Shaddai não é Deus Todo-Poderoso. Vamos já, né? Vamos acabar com o Papai Noel não existe, o Coelhinho da Páscoa não existe, El Shaddai não é Deus Todo-Poderoso. Bom, então, porque Shaddai vem de amamentar, vem numa raiz de seios, de amamentação. Então, tem muito El que amamenta, El que sustenta. E El não é Javé a princípio, não, viu? Mais tarde é que esse nome foi Javé na cosmovisão judaica. O judaísmo nasceu no pós-exílio, não existia judaísmo antes do exílio. Então, na cosmovisão judaica, é que eles associam simplesmente tudo que é relacionado a El agora atribuído a Javé. Simplesmente isso. Mas na antiguidade eram divindades diferentes. El é o pai do panteão cananeu. Então, o que ele está falando? E olha que interessante. Esse texto, lembra que eu falei para vocês, o Pentateuco foi terminado, finalizado na época, lá por 200 antes de Cristo. Ou seja, esse texto foi finalizado pela elite sacerdotal judaíta, de Judá, lá no final. Então, o que eles estão fazendo nesse texto? Eles estão associando El que amamenta, o El da fertilidade, a Javé, dizendo, olha, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como o El que amamenta. Mas pelo meu nome eu não me revelei a eles. E daí ele está dizendo, meu nome é Javé, que ali nesse texto no hebraico está o tetragrama, que é o nome, as 4 letras hebraicas, que é o nome traduzido para nós como Javé, né? Porque não se sabe a pronúncia,
quem diz que é essa a pronúncia certa é burro, ou tá te enganando, ou é desonesto. Pode ser burro ou desonesto, né? Eu acho que é pior quando é desonesto, que fala que é Javé e acabou, ou é Jeová e acabou, ou é isso e acabou, porque ninguém sabe, nem os judeus sabem. Então, quando você vê um texto que associa Javé a El, você pode ter certeza que ali tem o dedo dos sacerdotes judeus, da elite judaica, porque ele está dando as atribuições e dizendo que é o mesmo Deus. Só que ali também escapa uma coisa, que Abraão não sabia quem era Javé, nem Isaac, nem Jacó. Nesse texto você também entende isso, que Abraão seguiu um Deus sem saber que era Javé. E esse Deus pode ser qualquer um. Pode ser El, pode ser Baal, pode ser qualquer um. Tem todo um contexto politeísta. O que acontece é que durante a história, outra coisa que a gente já precisa, né, entender, é que não há comprovação nenhuma de que em algum momento da história houve uma monarquia com 12 tribos. Então, você vê uma construção de uma narrativa de que existiu 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, sendo que, na verdade, essas 3 figuras que estavam na memória do povo, em momento algum, você tem uma unidade de que realmente foi pai, filho e neto. É certeza de que esses 3 não eram uma família. Eles eram fundadores ancestrais de grupos diferentes e que foram juntados numa única história, uma única narrativa. Para quê? Lá na época de Ezequias e de Josias, no reinado de Ezequias e Josias do sul, né, do Reino do Sul, havia um interesse de juntar as tribos do norte, juntar as tradições do norte a eles para fazer um reino unificado, porque o Israel Norte já tinha caído pelas mãos dos assírios. Então, o Judá Sul acaba querendo elaborar uma ideologia de uma história unificada. Olha, nós temos ancestrais comuns, vamos criar uma narrativa mitológica de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó era a tradição do norte, ancestral do Reino do Norte. Abraão era ancestral mitológico, ancestral das narrativas do Sul. E eles juntam essas histórias para que eles tenham um passado comum. E assim eles possam criar uma identidade nacional que não existia até então. Essas tribos independentes, elas não tinham uma história comum. Então, foi necessária uma criação de uma narrativa para que politicamente eles se unissem. E tudo gira em torno de mamon, né? Tudo gira em torno de dinheiro. Aí o que acontece? Qual é o interesse de Ezequias? Ele, então, na narrativa você vai ver que eles descobrem o livro da lei. Nossa, agora achamos um livro da lei aqui e agora todo mundo vai ter que obedecer. É muito interessante isso. Começa a dizer assim, agora não pode mais adorar em qualquer lugar. Agora Deus tem um lugar onde ele deseja que seja adorado, que é Jerusalém, que é a capital do Reino do Sul. E o que acontece? Então, agora as ofertas são todas canalizadas para Jerusalém. O dinheiro vai vir todo para o mesmo lugar onde Ezequias queria que viesse. Por quê? Porque é proibido fazer culto em outro lugar, proibido levar oferta em outro lugar. Então, existe uma centralização, um deslocamento do culto, porque as pessoas podiam cultuar em qualquer lugar. Você vai ver em Deuteronômio, por exemplo, Deuteronômio, a principal a raiz do livro de Deuteronômio é antiga, são memórias antigas que foram escritas ali. E você não vai ver Jerusalém em lugar nenhum ali, que Jerusalém era um lugar de adoração. Você vai ver só textos do tipo, você vai levar a oferta para o lugar onde Deus deseja ser adorado, onde o nome de Deus, né? Isso são textos da época de Ezequias.
dizendo o quê? Que existe um lugar específico e você tem que ouvir o que o rei está dizendo para onde que é. E, ao mesmo tempo, você vai ter Deuteronômio 27, que diz que houve um santuário no Monte Ebal, e o Monte Ebal é no Reino do Norte. O que você faz com aquele texto? Você ignora, porque não pode mais adorar no Reino do Norte. Então, você vai ver textos que se contradizem completamente por causa disso, porque eles trazem as memórias do Reino do Norte, mas sobrepõem a elas mandamentos de que não se pode mais adorar em outro lugar a não ser em Jerusalém. E daí as ofertas são canalizadas para lá, para onde Ezequias queria. E ele consegue se estruturar um pouco mais para fortalecer a proteção, porque ele tinha muito medo dos assírios, né? Quando você se debruça sobre o texto e vê mesmo que está ali, estuda esses mitos, né? É mito, cara. É mito porque não que não existiu Davi. Claro que existiu Davi, tem registro arqueológico sobre isso. Apesar de que não existe nenhuma prova de que Salomão existiu, só para vocês terem uma ideia. Nenhuma pedra que prove que Salomão existiu. Nenhuma pedra. Davi você tem inscrição sobre. Mas aí já complica bastante, porque tudo o que dizem de Salomão é infinitamente maior, mas não existe nenhuma prova física de que ele existiu. Porque tudo que é atribuído, então, não vão nessas caravanas para Israel, que é um teatro. Porque tudo que é atribuído a Salomão, arqueologicamente, é provado que é do reinado de Jeroboão II. Tudo que os guias falam que é de Salomão, eles estão pegando coisas que já são comprovadas que é da época de Jeroboão II, ou seja, é bem posterior à época de Salomão. Então, é bem complicado isso. Com essa elaboração, né, da narrativa bíblica, o que acontece? Há uma passagem do politeísmo para o enoteísmo. Enoteísmo é uma palavra com H, tá? Enoteísmo. O que é isso? Ainda se admite a existência de várias divindades, porém, você só pode adorar uma. Então, enoteísmo é um sinônimo para monolatria. Você pode admitir que existem muitos deuses, mas você só pode adorar um. Então, existe uma transição, uma centralização do culto. Aí você tem um mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, nesse trecho, é um exemplo de enoteísmo. Admite-se a existência de outros deuses, porém, você tem uma ordem de adorar um só. Você centraliza o culto. Você puxa ele para uma única divindade. E, coincidentemente, essa divindade tem as mesmas características imperialistas dos assírios. Porque você tem o tratado de Êxodo 20, você tem os tratados da legislação no Pentateuco, que são cópias dos tratados de suzerania dos assírios. Se você pôr um do lado do outro, vai só mudar o nome do imperador assírio para Javé. Aquelas listas de bênçãos e maldições de Deuteronômio 30, Deuteronômio 28 a 30, aquilo ali é cópia de tratado de suzerania assíria. É idêntico. E aí, Javé, ele se torna um deus imperial, ou seja, uma divindade que tem características de imperador. Que ele é uma maneira de legitimar a violência em nome de Deus. Então, você pode matar quem não adora ele. Você pode estuprar as mulheres de outros povos. Você pode destruir cidades inteiras, queimar crianças e pessoas inocentes em nome dessa divindade, porque ela é caracteristicamente igual à Síria. E aí, o que acontece, vocês estão falando sobre leitura popular da Bíblia, qual é a sacada desse óculos? É, de repente, você começar a ler o texto bíblico pela ótica daqueles que foram mortos em nome desse Deus. Então, você vai ler a história de Jericó,
da tomada de Jericó, então você vai ler essa história pela ótica de quem morava naquela cidade de Jericó e foi queimado vivo. E você vai ler as histórias, por exemplo, das mulheres estrangeiras que passaram pelo caminho e foram estupradas pelos benjamitas, com a única justificativa de manter a tribo viva, de manter um nome tribal. Então, é outra referência que você vai ter para ler a Bíblia. Se colocar no lugar daqueles que foram violentados em nome desse Deus imperialista, que é um Deus que foi usado para colonização, para implementar um plano de poder, que culminou em que agora não existe outro Deus. Agora vamos matar todo mundo em nome do Deus que existe. O monoteísmo é a ideia de que não se admite a existência de outra divindade. Aí você associa todas as características das divindades que existiam a Javé. Então tudo era Javé. Aí você lê, por exemplo, a terceira parte do livro de Isaías, que é o terceiro Isaías. Não sei se vocês sabem, mas Isaías não foi inteiramente escrito pelo profeta Isaías. Do 1 até o 39 foi provavelmente escrito pelo profeta Isaías, mas do 40 até o 56 foi escrito por um discípulo, possivelmente, do profeta na época exílica. E do 56 ao 66 é um texto pós-exílico. É um terceiro Isaías, escrito por uma outra pessoa, e que tem características pós-exílicas, e que lá nesse terceiro Isaías, do 56 ao 66, você vai encontrar que é Javé que comanda a Babilônia, que é Javé que manda nas nações, ou seja, as divindades das nações são as máscaras de Javé. Aí o que faz? Isso é monoteísmo, ou seja, só existe um Deus e ele usa várias caras para cada cultura. Isso é monoteísmo. Você não admite a existência de outros deuses. E com isso, você tem um silenciamento das divindades, e principalmente as femininas, para justificar uma elite sacerdotal que era integralmente masculina. E combina muito com a sociedade pós-exílica, que, por exemplo, estava sob as ordens de um homem chamado Esdras, que ordenou o divórcio e o abandono de inúmeras mulheres estrangeiras. Então, essas mulheres foram jogadas à sorte delas, porque elas, culturalmente, elas não teriam uma vida digna depois disso, por causa de uma atitude patriarcal, machista e xenofóbica de Esdras e de toda a elite sacerdotal da época. E assim as mulheres, elas perderam espaço nos lugares sagrados. Então, começa-se o feminino não pode mais ser associado ao sagrado. É expulso dos ambientes sagrados. E daí você tem os textos que dizem, que começam a justificar o exílio, a adoração às divindades. Você tem textos de Jeremias, por exemplo, que dizem que as mulheres teciam véus para a rainha do céu. E isso é usado como justificativa para o exílio. Sendo que existem textos, por exemplo, Ezequiel, que falam de Sodoma, falam Ezequiel, né? Que falam que o problema, a grande questão é a opressão socioeconômica. E esses trechos você vai encontrar nas memórias mais antigas. E você tem a mensagem de Amós contra a opressão, contra o esmagamento do pobre. E trechos mais antigos do Pentateuco, quais são eles? Por exemplo, quando você proíbe imagens de ouro e prata, mas não existe proibição a imagens de madeira ou barro. Por que não proíbe a imagem de madeira ou barro, mas proíbe a imagem de ouro e prata? Porque para você ter uma imagem de ouro e prata, você tem que ter acúmulo de riqueza.
E essas imagens de barro, madeira, elas eram para todos. Todos podiam ter. E aí você tem inúmeras leituras do texto que começa-se a dizer que uma pessoa pode pagar com a vida se você matar um animal de uma pessoa, mas esses textos só começam a surgir depois que as tribos se tornam criadoras de animais e proprietárias de animais. Aí tem classes diferentes. Você vai ver que Saul era de uma classe de criadores de animais, mas Davi era dos cangaceiros da época. Davi era dos caras que roubavam para dar para os pobres. Por isso ele se tornou um herói. Depois ele se tornou um bandido, né? Mas a princípio, Davi era o cara dos grupos que assaltavam os proprietários para distribuir. Mas é só para a gente começar a pensar que tem trechos na Bíblia que mostram que a Xerá era adorada por um culto oficial em Israel até o exílio. Até o exílio, gente. Foi só depois do exílio que o culto foi banido completamente. E que existem provas de que havia uma imagem de Axerá no Santo dos Santos no templo em Jerusalém. Então não existe essa limpeza cultural até depois do exílio. E os textos eles foram elaborados com essa intenção. Para que hoje, por exemplo, o feminino não tivesse espaço no sagrado, não tivesse voz no sagrado, ou até mesmo homens com características femininas não poderiam ser associados ao sagrado. Tanto é que em várias traduções da Bíblia, os sacerdotes, os Kadesh, lembra que é santo, né? A tradução é santo. Kadesh, homem sagrado. Tanto que em várias traduções o Kadesh é traduzido como afeminado. Aí você vai ver o que é isso. Já é associado como impura ou prostituto afeminado. E isso é muito sério, porque você transforma um sacerdote aqui, na Vulgata. Na Vulgata Latina. Tinha que ser o Jerônimo, né? Aí o que acontece? Na Vulgata Latina, você tem trechos que é afeminatus, effeminatorum, effeminatum. Ele vai traduzir a palavra Kadesh, ou seja, sagrado, homem sagrado, por afeminado. E isso vai influenciar as interpretações e traduções bíblicas em português. E tirando o caráter sagrado dessa condição. Porque essas pessoas eram sagradas, eram sacerdotes. Então, é muito grave isso. É grave a ponto da Bíblia ser usada como instrumento de violência e intolerância. A questão é toda essa construção. Nós criamos o inferno, nós criamos o diabo para condenar pessoas, para matar pessoas em nome de Deus. Nós criamos um discurso chamado sagrado e santo para desumanizar pessoas. O responsável pela morte do texto foi, a Bíblia foi, e continua sendo, para matar, desumanizar e violentar. Então, se algo ficar hoje, eu queria que fosse isso, para a gente começar a mudar a lente através da qual nós interpretamos a Bíblia. Para que a gente não idolatre um livro genocida. Para que a gente não idolatre uma ideologia genocida. A gente projeta mesmo a imagem. Eu sempre falo que eu concordo com o Feuerbach, que é o pai do ateísmo científico, né? Do ateísmo teórico, né? Que a gente projeta, a gente cria deuses à nossa imagem e semelhança. De fato, a gente projeta a nossa maneira de lidar com as pessoas para Deus. E a gente precisa começar a levantar
alguns questionamentos, né? Eu me questiono muito por que o pentecostalismo é tão demonizado pelo protestantismo em geral, né? É tão marginalizado, e o racismo está aí para mostrar o quanto o pentecostalismo foi marginalizado. E, se alguém quiser essa réplica aqui, é porque foram encontradas milhares de estatuetas de Asherá na região de Judá, né? E que são provas de que havia um culto oficial lá. Essa aqui é uma réplica de uma das estatuetas encontradas. E é muito comum, é a imagem mesmo mais comum encontrada lá. E essa réplica foi feita por uma artista chamada Paula Turriani. Ela está no Instagram, a Paula Turriani, e ela que fez a réplica para mim.